Então, essas são as duas formas que a Torá ela nos traz de como continuar vivo. É lógico que esse tema, só esse começo aqui, ele já necessitaria de algumas explicações, né? De coisas um pouco mais profundas. Mas a gente vai continuar na nossa paraxá, no aspecto mais psicológico mesmo, né? Para a gente poder pensar um pouco nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, no nosso ser e qual eu que vai para a eternidade. O que a gente vai levar para a eternidade. E, baseado nisso, a gente continua fazendo aquela introspecção sobre juiz e justo. E os personagens principais e as pessoas que a Torá nos traz para ilustrar um pouco de como continuar vivo é Reuven e Eudá. Embora nosso paraxá fala de Yaakov, Israel e Yosef. Então é importante, né, que a gente fique muito concentrado, preste muita atenção em alguns detalhes para a gente poder ter um entendimento mais embasado na Torá e com mais profundidade. Baruch Hashem, a vida vivida na Terra não traz a ideia de uma vida após o fim do corpo. A vida vivida na Terra, nesse mundo, no mundo presente, não traz a ideia de uma vida após o fim do corpo. A gente prevê que vai passar por frio, por fome, por dor, por uma situação ou outra, isso é possível. Mas como que a gente vai passar por uma experiência que nunca tivemos? Saber que tem a morte, a gente sabe. Mas como passar por ela, nós não sabemos. Esse é o ponto. Isso é um mistério para nós, né? Será que vai ser? Quando vai ser? Quando vai ser? E é uma única vez, né? É uma experiência única. Verdadeiramente única. Então, a vida vivida na Terra, no tempo presente, não traz a ideia de uma vida após o fim do corpo. As pessoas só acreditam na vida no corpo. Embora o corpo morra todo dia de nossas vidas. Todos os dias o nosso corpo está morrendo. Todos os dias o nosso corpo está morrendo. As células. Nós apenas temos a ideia de uma vida no corpo, de acordo com os nossos sentidos, nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Os justos, segundo a Emuná, mesmo mortos, são vivos. Porém, os ímpios, mesmo vivos, são considerados mortos. Então, nós já temos uma informação muito importante. Que os justos, segundo a Emuná, mesmo depois da morte, eles são considerados vivos. Porém, os ímpios, mesmo ainda estando vivos no corpo, no mundo presente, são considerados mortos. Que a Torá está trazendo uma ideia diferente de morte. Vamos aprofundar um pouco mais. Yaakov abençoou os dois filhos de Yosef antes de sua morte. Os dois filhos de Yosef são abençoados por Israel no Egito, não por Yaakov. Eu quero entrar nesse ponto também. Em um ser humano, em um homem, existia o nome Yaakov, existia o nome Israel. Yaakov é o nome que o mundo presente, de quando ele estava vivo, de quando ele nasceu para a vida do mundo presente, deu a ele. Yaakov foi nomeado pelos pais. Ele foi nomeado ao nascer neste mundo, ao ter vida neste mundo. Yaakov é o nome dado do mundo presente, de acordo com a vida do nascimento dele. Mas Israel é o nome dado do mundo vindouro. Então, um ser, ele tinha um nome de nascimento e ele tinha um nome de vida eterna. Um nome para o homem físico, Yaakov, e um nome para o homem espiritual, Israel. Então, quem que abençoou os dois filhos de Yosef, Efraim e Manassé? Foi Israel. Então, foi o homem espiritual que abençoou. Mas será que o homem físico ele também pode abençoar? Por que ele não abençoou como Yaakov? Embora em algumas situações, Yaakov, além de receber bênçãos, Yaakov também abençoa. Elohim trouxe Yaakov ao Egito para abençoar os filhos de Yosef, Menassé e Efraim. A palavra Menassé, ela pode significar esquecer, perdoar. E Efraim, frutífero.
Então todos esses acontecimentos de Yosef ter sido levado para o Egito e de Jacó ter ido ao Egito, foram acontecimentos que se resumem em Jacó abençoar Manassé e Efraim no Egito. Tudo isso aconteceu por razão disso, por causa disso. O universo trabalhou, e o mundo espiritual trabalhou, para que esse dia acontecesse. Lembramos da posição de nascimento em que Yosef coloca seus filhos diante de seu pai Jacó, de forma que o filho mais velho, Manassé, receberia a bênção da primogenitura. Então Israel troca a sua mão direita pela esquerda e abençoa primeiro Efraim, o filho mais novo. Enquanto Yosef, o homem natural, que foi capaz de desvendar os sonhos do faraó e outros sonhos mais, ele não foi capaz de visualizar espiritualmente que Efraim espiritualmente era primogênito. E que Manassé vinha em termos de bênçãos, ele vinha depois de Efraim. Mesmo que Manassé fosse o filho mais velho. O que Israel faz? Ele faz esse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui lembra qual letra? Hebraica antiga. E a letra Tav lembra de quem? Então, quando Yosef, ele tem dois filhos no Egito, Manassé e Efraim, ele está trazendo a ideia do exílio, onde Efraim, as 10 tribos, elas entrariam em exílio. E o Egito é um exílio. Yosef foi para o exílio, Yosef foi para o Egito, é um exílio. Yosef teve os dois filhos no exílio, os filhos do exílio, trazendo já uma informação profética de que haveria o exílio em Israel. Mas vinha a cura do exílio. Yosef vai para o exílio e gera os filhos do exílio. Mas aí o Mashiach vem e cura o exílio. Esses são os dois netos da Galut, do exílio. Israel não abençoa simplesmente seus netos, eles se tornam seus filhos. Isso serve para quebrar a idolatria do exílio, através da bênção, ou seja, palavra proferida por um tzadik. Então, quando Israel ele abençoa os seus dois filhos, ele está quebrando a maldição do exílio, a maldição da idolatria, da impiedade. E o que na verdade, Israel ele está fazendo com Efraim e com Manassé? Ele está entregando a herança a eles, que é a Torá. Então, quem recebe a Torá como herança é curado do exílio, mesmo estando no exílio. Inclusive, na paraxá anterior, nós estudamos que os melhores anos de Jacó foi no Egito. Ou seja, ele estava no exílio, porém, ele estava curado, ele era a cura do exílio. Mesmo sendo netos, Israel os adota como filhos. Israel adotou como filhos, não Jacó, porque Jacó era o homem natural. Então, Efraim e Manassé não eram filhos naturais de Jacó, eram netos. Mas como Israel, ele os recebe como filhos. Daí abençoamos nossos filhos com a seguinte brahá: Yate faça como Efraim e Manassé. Bereshit capítulo 48, verso: que sejam frutíferos como Efraim e que sejam perdoadores e que esqueçam do exílio. Olha só as duas bênçãos. Mesmo estando no exílio, você não fazer parte dele. Duas coisas muito difíceis de serem feitas. E aí Jacó disse a Yosef, Bereshit 48, 5, verso 6: e agora teus dois filhos, Efraim e Manassé, que foram nascidos a ti até de Mitzrai, antes que eu chegasse a ti em Mitzrai, são meus. Como Reuven e Shimeon, eles serão meus. Reuven o primeiro filho, Shimeon o segundo. E a tua prole que tu procriaste depois dele será tua, e será chamada depois, segundo o nome de seus irmãos, nas suas heranças. Bereshit capítulo 48, do verso 5 ao 6. Jacó diz que Manassé e Efraim, os dois filhos de Yosef que ele teve no Egito, seriam dele, tanto quanto Reuven e Shimeon, os irmãos mais velhos de Yosef. Manassé era o primogênito da casa de Yosef, mas Jacó abençoou Efraim, o mais novo. Jacó pediu que Yosef levasse até ele seus filhos para que fossem abençoados. As vistas de Jacó, por causa da idade avançada, eram fracas e não podia ver os filhos de Yosef. Mas quando eles se aproximaram do avô, ele os beijou e abraçou. Jacó herdou de Isaac, seu pai, as vistas fracas. Lembra que quando
Isaac, ele foi abençoar a bênção da primogenitura que Jacó se fingiu de Esaú, ele estava com as vistas fracas. Agora nós temos a mesma situação, onde quem está com as vistas fracas agora é Jacó. Isso pode parecer algo muito simples, muito natural. Tem doenças genéticas que são transmitidas de pais para filhos, mas a gente aprende também que os ciclos dos pais se repetem nos filhos. E aquilo que é bom cabe aos filhos aperfeiçoarem, e aquilo que é ruim aos filhos corrigirem. Menaxê estava ao lado direito de Jacó e Efraim do lado esquerdo. O mais velho receberia a bênção da mão direita do avô e o caçula da sua mão esquerda. Porém, Jacó cruzou as mãos e pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a esquerda sobre Manassés. E começou a bênção primeiro por Iosef. O ato de Israel traz uma informação profética maravilhosa. O sinal da letra Tav, dos braços cruzados de Jacó. Os últimos serão os primeiros. Foi exatamente o que aconteceu. Efraim, que era o último, foi o primeiro, ou seja, o primogênito. Isso nos traz outra informação sobre Mashiach, que ia atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, também conhecidos como Efraim, onde o sinal da cruz ou madeiro representa a imuná de Efraim ou das ovelhas de Israel, que seriam reconhecidas e abençoadas segundo a bênção da primogenitura dada por Israel. Em sequência, abençoou Efraim e Menaxê e disse: o Malar, que me redimiu de todo mal. Será que anjo tem autoridade para perdoar pecado? Ou é só o Eterno que pode perdoar pecado? O Malar que redimiu de todo o pecado, abençoe os mancebos, os jovens, e permita que o meu nome, Israel, seja chamado neles, e o nome de meus antepassados, Abraham e Isaac, e conceda que se multiplique como uma multidão de peixe no meio da terra. Bereshit capítulo 48, verso 16. Então, como nós abençoamos os nossos filhos, que o nome Israel seja colocado sobre ti, sobre a sua descendência, conforme o Elohim de Abraham, Isaac e Jacó. Essa bênção deve ser proferida dos pais para os filhos, e do Moré para a comunidade, como o Moré sempre faz nas Tefilot. Yosef viu que seu pai Jacó havia trocado as mãos sobre seus filhos e interrompeu seu pai, porque pareceu mal aos seus olhos. O mais novo recebera a principal bênção. Ele pegou na mão direita de Jacó para colocá-la sobre a cabeça de Manassés. E seu pai disse, Bereshit capítulo 48, verso 18. Yosef disse a seu pai: não assim, meu pai, pois este é o primogênito, põe tua mão direita sobre a sua cabeça. Jacó, de idade avançada, já fraco de saúde, quase cego, porém estava consciente e lúcido do que estava fazendo. Ele não cruzou sem saber e se recusou a trocá-las. Então ele respondeu Yosef, Bereshit 48, 19. E seu Abba recusou e disse: eu sei disso, meu filho, eu sei disso. Ele também se tornará um povo, e ele também será grande, mas verdadeiramente seu irmão mais novo será maior do que ele, e sua semente se tornará uma multidão de nações. Melo Agoim. Bereshit capítulo 48, verso 19. Jacó terminou sua bênção como? Ele, sim. Ele estava cego dos olhos, mas espiritualmente bem lúcido, né? Jacó terminou sua bênção sobre os filhos de Yosef, dizendo, e ele os abençoou naquele dia, dizendo, por vós Israel abençoará, dizendo, Elohim te faz como Efraim e como Menaxê, e ele pôs Efraim diante de Menaxê. Efraim e Menaxê foram contados na contagem dos filhos de Jacó. Yosef não deu origem a uma tribo exclusiva em Israel, mas seus dois filhos, como uma unção dobrada, foram os patriarcas de duas tribos de Israel, a tribo de Efraim e a tribo de Menaxê. Não se trata da vontade de Jacó, já que naquele momento era Israel um profeta de Elohim, que cruzou os braços na hora de abençoar os netos, e era a vontade de Elohim. Geralmente o Cohen Gadol, quando vai fazer a bênção sacerdotal, ele fazia assim, ó. Ele erguia os dois braços e abençoava o povo, né? Ele fazia algumas letras
hebraica com esse movimento. Mas somente Jacó, sendo Israel, ele fez a bênção assim, simbolizando a letra Tav. Foi o único. Isso para nós, que estamos na Galute, foi a proclamação de Mashiach. Foi a proclamação da bênção de Mashiach. Que o Mashiach, a redenção, a cura da redenção, que o Mashiach traria. E aonde é que ele traria essa cura? Morrendo. Aonde? Na letra Tav. O final da Galute. Morrendo. Morte e vida. Então, o ato de Israel em ter cruzado os braços é um ato sacerdotal. E foi o único em toda a Torá que tem essa postura de sacerdote. Então, ele nos ensina como abençoar os nossos filhos, como orar para abençoar os nossos filhos. Né? Então, todo moré, quando ele vai orar pela comunidade, uma das bênçãos que ele faz é justamente essa. É como se o moré ele fosse Israel. Porque é Israel. Israel não é o nome só de Jacó. É um nome que cada um de nós temos que assumir. Mas tem um porém que eu vou ensinar para vocês agora. Que situação Jacó recebeu o nome Israel? Qual era o ambiente? O que aconteceu com ele na hora da luta, de uma luta contra um inimigo? O mala que é o mala de Esav. É uma das bênçãos que nós aprendemos, né? Um dos segredos que nós Netzarim, nós aprendemos dentro da Torá. E que nós praticamos na nossa fé, dentro da nossa emuná. A nossa fé, ela tem muitos ritos. A nossa fé, ela tem muito detalhe pré-estabelecido. Mas existem algumas situações que a Torá fala assim, faça assim, faça desse modo. Então, a situação que gerou o nome Israel foi Jacó, ele ter feito a tefilá, e ter segurado no anjo, no Malar de Esav. E o Malar de Esav foi enviado por Esav para destruir Jacó. Olha só, eu não estou falando de um Shed. O Malar são os anjos bonzinhos, né, que a gente costuma falar, né? E o Shed são os demônios, né? O Shed são o Shed é um demônio, né? E o Malar é um anjo, é um mensageiro. Mas olha para essa situação. O Malar de Esav, mas para um pouquinho. Esav tinha um Malar? É Malar que trabalha. Não. Malar não faz nada, não trabalha. Mas é a missão dele. Isso nos traz uma informação. Mesmo a pessoa sendo ímpia, até os Malahim trabalham. Como que esse Malar foi para ali? Por que ele foi ali? Então isso significa que esse Malar foi enviado. Tá, mas como que ele enviou esse Malar? Esav enviou? Através das tefilotes. Através das tefilotes. Ele enviou através das tefilotes. E o Malar foi. Olha só, Esav tinha autoridade, mesmo sendo ímpio, de enviar um Malar para ferir Jacó. Não teve aquele Malar que ia matar aquele Bilã? Bilã, isso. Um Malar. E Esav mandou um Malar para dar um jeito em Jacó. Também um que ia matar Mocho, um Malar. Um Malar. Não é nem Shed, é um Malar. Agora, onde é que está o segredo disso tudo? Por que Jacó ele recebeu o nome Israel? Porque ele venceu Elohim. Porque ele venceu o mundo espiritual. Ele venceu Esav. Como que ele venceu Esav? O que ele fez? Qual foi a atitude dele? Olha o segredo. Perdão. Perdão. Olha só a força do perdão. A energia do perdão. A autoridade da misericórdia. Olha a autoridade da misericórdia. O que Jacó falou? Eu quero que o Malar de Esav me abençoe. Eu não vou te largar. Você não vai voltar lá para Esav. Eu não aceito. É outro assunto. Vai demorar um pouquinho para chegar nele ainda. Não vai demorar isso não. Mas olha o segredo. Nós todos temos pessoas que, de uma certa maneira, acabam criando inimizade. Pessoas que desejam o nosso mal, pessoas que falam mal da gente, pessoas que têm atitudes negativas contra a nossa vida. Aí o Mashiach falou assim, orai pelos vossos inimigos. Ah, tá, mas lá fala isso, mas lá não fala como. Tá, ora pelos inimigos. E aí, como que é isso? De que maneira?
Cadê a cartilha me ensinando? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui. A hora que alguém te fizer um mal, ou te desejar um mal, ou te falar um mal, você fala assim, que o teu malar me dê a bênção. Que o teu malar me dê a bênção. Porque o malar foi enviado pela outra pessoa, olha só, a outra pessoa está usando o malar para te atacar. Não é isso? Isso é para te fazer o bem? Não. É para te trazer bênção? Não, é o mal. É a maldição. Aí você vai e ora. Que o malar daquela pessoa me faça o bem, ou me traga o bem. Espiritualmente, quando uma pessoa deseja o mal, ou fala o mal, ou age o mal contra o outro, ela própria é amaldiçoada. Quando Jacó orou dessa maneira, para que o malar não fizesse mal a ele tirou maldições de Esaú. Ele fez um bem a Esaú e um bem a ele. Irmãos, olha que tefilá poderosa. Para que o malar começou a lutar com ele, e ele começou a falar, não, que o malar me faça o bem, me dê a minha bênção. O malar falou, opa, eu não tenho autoridade para fazer o mal a este justo. Não é esse bonzinho, bonitinho, religioso, moralista. Não. É o justo. Esse Jacó de bonzinho não tem nada. Nada de bonzinho. Mas o que ele tem de justo, eu não posso fazer o mal a ele. Então o malar, ele foi obrigado a obedecer a autoridade de justo de Jacó. E ele falou, bom, você venceu o mundo espiritual, você venceu Elohim. Porque eu vim com um decreto para te destruir. E você venceu esse decreto. E o que a palavra Israel significa? Aquele que luta ao lado de Elohim e prevalece. Ou Yah-Sar-El, Israel, Yah, príncipe poderoso. Então, como é que nós fazemos com as pessoas que se tornam nossos inimigos? Porque nós israelitas, nós que adotamos o nome, nós que recebemos o nome Israel, a gente não pode fazer o mal para as outras pessoas, nem ser injusto contra ninguém. Porque a maioria do mal provocado é quando a pessoa precisa de um bem, mas ela precisa de fazer o mal para alcançar o bem que ela almeja. Por que o ladrão rouba? Porque ele quer um bem. Ele quer um bem para ele, então ele vai lá e rouba. Por que as pessoas falam mal da outra? Porque fica confortável falar mal do outro. Por que da mentira? Porque eu vou ganhar alguma coisa mentindo. Ninguém mente para perder. Quem é que mente para perder? Para ficar prejudicado? Ninguém. Todo mundo mente para ganhar alguma coisa, alguma vantagem. Mas não o israelita. Então, para você receber esse título, Israel, você tem que desejar o bem e orar pelo bem dos seus inimigos. Fazer aquilo que Machia falou. Ore pelos seus inimigos. E aqui está a cartilha. Aqui está o modelo de como fazer isso. Então, a pessoa te deseja o mal, fala o mal, faz o mal contra a sua vida, deseja o bem e fala, ó, que o seu malar me dê um abrahá, me dê uma bênção. A hora que o malar vier, ele vai te olhar assim e vai dizer, realmente eu não posso fazer o mal. Então, e ele tem que fazer alguma coisa. O malar não pode voltar de mão vazia tem um decreto. Ele não pode voltar de mão vazia pro amo dele. Ele não pode fazer isso. Aí quando mas só que a bênção de Jacó foi para Jacó e foi para Esaú. Olha só que maravilha. Baruch Hashem. Não se trata da vontade de Jacó, já que naquele momento era Israel um profeta de Elohim que cruzou os braços na hora de abençoar os netos. Era a vontade de Elohim. Não se trata de uma decisão de Jacó. Não é o natural, nem foi o reflexo traumático quando ele próprio disputou a bênção da primogenitura com seu irmão gêmeo Esaú. A bênção era dada pelo patriarca, mas sua boca era apenas instrumento de Elohim. A decisão de Elohim. Algumas mitzvot da Torá, elas são praticadas por nós, às vezes, por hábito, por costumes ou por acidente. Existe uma mitzvah na Torá que você só pratica ela se você esquecer. Vocês lembram qual? É que é esquecer a comida lá no... alguém vai lá e pega. Então você não vai ver a pessoa pegando, você não vai nem saber que pegou. Esquecida mesmo. Esquecer. Você, se pegar ou não, você não vai ver a mínima diferença. Você não vai saber que você vai praticar ela. Na verdade, você não vai saber que vai praticar ela. Então tem certas mitzvot na Torá que elas são mais ou menos assim. Você pratica
sem você trabalhar, sem você se esforçar, sem você ter consciência dela. Outras mitzvot, a gente tem que se esforçar, você tem que pensar, raciocinar. Às vezes, as pessoas querem entender para poder fazer. E a Torá fala, primeiro você faça e depois você entenda. Mas o mundo quer entender para fazer. Quando a pessoa chega no nível Israel, ele faz de uma forma tão automática que não precisa de ficar caçando razão ou lógica para cumprir aquela mitzvah. Isso significa que a pessoa já chegou, ele já está no nível Israel. Já está lá em cima. Mas só que uma pessoa assim, ela se torna a ovelha negra da família. Ela vai ser apontada o dedo, ela vai ser mal falada, vai ser mal vista, vai ser mal compreendida, ela vai ser injustiçada e muitos vão atacar. Vai ser a ovelha negra da família. Por exemplo, quando a história de Jacó, que ele roubou a bênção da primogenitura, ele pegou as filhas de Labão e saiu mal agradecido, depois de tudo que Labão fez por ele, acolheu, deu emprego, deixou ele rico, deu 2 filhas, 2 servas, e depois ele saiu escondido da casa de Labão, e Jacó foi muito mal falado. Mas a maneira que Elohim, ele vê as coisas, é diferente do jeito que as pessoas veem as coisas e falam, e julgam, e atacam. Para um israelita, ele tem que pegar o jeito de Elohim, a maneira de Elohim, a mente de Elohim. Ele tem que se elevar ao nível de Elohim e não copiar os costumes das nações, os costumes dos povos. E os povos ficam cheios de depressão e Israel fica cheio de shalom, leve. Você fica leve. Pode estar no meio de luta, de guerra, você fica leve. Enquanto os povos, às vezes eles conseguem o que eles querem, as vinganças, os lucros, e tudo atormentado, tudo infeliz. Vocês estão vendo a diferença de ser Israel e não ser Israel? Agora, ser Israel é ser Israel, é praticar, não é achar bonito, nossa, que filosofia maravilhosa, que religião boa é essa? É muito inteligente, muito sábio. Vocês são muito sábios. Então, não se trata de uma decisão de Yaakov, não se trata do nome que você recebe do nascimento da carne. Não se trata de uma decisão de Yaakov, não é o natural, nem foi o reflexo traumático quando ele próprio disputou a bênção da primogenitura com seu irmão gêmeo Esaú. A bênção era dada pelo patriarca, mas sua boca era apenas instrumento de Elohim. A decisão foi de Elohim. Imagina você andar, você viver nas decisões de Elohim. E as plantas, as folhas que ficam secas, que caem, que viram adubo depois. Os animais, segundo os seus instintos. Por exemplo, o cachorro resolve que quer ser gato. O peixe resolve que quer ser passarinho. Vai voar. Tá vendo, Leila? Você chegou no ponto. Você chegou no ponto. Esse é o nosso problema. É você não ser a natureza de Elohim. Daí isso que a Leila falou. Você querer ser o que você não é. Isso é adulteração, é adultério. Isso é você negar ser Israel. É você... Porque nós temos a escolha. Agora imagina se as suas escolhas, imagina que as suas decisões, os seus pensamentos, os seus atos, e principalmente as suas reações e os seus sentimentos, eles sejam o reflexo de Elohim, as decisões de Elohim. Imagina se você não é uma pessoa que a sua felicidade, ela depende do que os outros fazem ou não fazem, contra ou a favor de você. Não que você vai se tornar uma pessoa fria, uma pessoa que não dá atenção, que não considera, que não tem sentimento. Não é isso. Tem pessoas que estão fora de órbita. Imagina você chegar num nível desse. Você ia se afligir? Você ia reclamar? Você ia ter depressão, ansiedade, medo, tristeza? Você ia sofrer com o quê? O que ia te atingir se tudo que acontece com você, você entende que vem de Elohim? Agora, as suas decisões, as suas atitudes, os seus atos, os seus pensamentos, eles têm que alinhar com os pensamentos de Elohim. Isso é mente de profeta. É quando a sua mente ela está alinhada com a mente de Elohim. E você não fica tomando decisão idiota, decisão maldita, decisão errada, maldições nem de você para com você, nem de você para com o próximo. Imagina
E quando a pessoa vem maldição lá para cá, você consegue converter ela bem na outra. Primeira rua, igual de Jacó para Israel. Irmãos, o que é Israel? É um povo? É uma religião? Ou é uma hierarquia malarial? Hierarquia malarial. É uma hierarquia malarial, manifestação. Exatamente. Através de quem? De nós, dos seres humanos. Físico e espiritual. E outra, nós somos a plenitude, a completude das manifestações do Eterno. Porque os malahim celestiais, eles são espirituais. Nós somos espirituais e materiais. Não tem. Nós temos. E nós temos tanto o mundo físico como o mundo espiritual. Nós somos um só nesses dois mundos. Olha que maravilha. Irmãos, nós somos muito importantes para a gente se menosprezar, se diminuir, se entristecer por conta de probleminhas que essa vidinha nos traz. Esse homem Jacó que chegou no Egito, vocês já prestaram atenção no tanto de coisa que ele passou? Você conseguiria passar 1% do que Jacó passou? Vocês conseguiriam ser Yosef e agir como Yosef depois de tudo que aconteceu com ele? Acontece coisas muito menores com você na sua vida e você reclama. O Malach, ele tocou na coxa de Jacó e o chamou de Israel. Ele passou anos mancando e sentindo dor. De vez em quando você pisa num espinhozinho pequenininho e você quer desistir de tudo, você quer largar tudo de mão, você quer chutar o balde, você fica da depressão, tem que ir para o psicólogo e tomar remédio controlado. Um espinhozinho, você já quer desistir de tudo. E Yosef não desistiu. Ele levou uma rasteira nas duas pernas. De 10 irmãos, foram 10 rasteiras, não foi só uma, não. Foram 10. Qual deles que Yosef odiou, desejou mal, fez o mal alguma vez na vida dele? Ou foi justamente o contrário? Vamos então aprofundar um pouquinho mais. O que Yosef fez? Yosef pegou do primeiro irmão ao 10º irmão e disse: que o seu Malach me abençoe. Aí foi no segundo: que o seu Malach me abençoe. No terceiro, 10 bênçãos. Então ele copiou de Jacó. Com certeza. As bênçãos de Yosef foram 10 vezes maiores do que as de Jacó. A gente aqui não vai entrar na gematria. Sim. Quem foi o professor de Yosef? Jacó. Sim. Claro. E funcionou. Mas a questão é que Yosef, ele é Israel também. Com certeza. Esse ele representa Israel também. O nome dele representa a multiplicação. Sim. Multiplicou Israel. Efraim multiplicou Israel. O que 10 o que 10 é na Torá? Maser. Vou falar, irmão. Ele não multiplicou só em quantidade, né? De quantidade foi muito, de qualidade então. Nem se fala. Nem se fala. Então, Yosef, ele multiplicou as bênçãos, igual o Eno falou agora, além da multiplicação física e espiritual, bênçãos. Agora, para ele ter chegado nesse ponto aí, como é que ele reagia com os acontecimentos do mundo das pessoas para com ele? Ele foi de uma vida de príncipe, bajulado pelo pai, foi jogado num poço, quase mataram ele. Foi vendido como escravo. A mulher de Potifar o acusa de tentativa de estupro. Foi parar na prisão. Na prisão, quem ele deu a revelação de sonho, esqueceu ele durante 2 anos. E ele só colecionava coisa ruim. E quantas vezes que ele fez algo ruim para outra pessoa? E nós, acontece uma coisinha na nossa vida, você já está com depressão, com ansiedade. Não são as pessoas que te prejudicam. Não é os atos que tornam você infeliz, triste, depressivo. Não. É você mesmo. É a maneira que você absorve as injustiças. É a maneira que você entende do rabinho da vaca batendo em você. Aí você acha que aquilo ali, quem é que vai ficar no prejuízo? Quem vai ficar perdendo? É você mesmo. É você próprio. Se liberte. Nós temos que nos libertar dessa maldição. E ser de fato Israel. Não se trata de uma decisão de Jacó. Não é o natural, nem foi o reflexo traumático quando ele próprio disputou a bênção da primogenitura com seu irmão gêmeo Esaú. A bênção era dada pelo patriarca, mas sua boca era apenas instrumento de Elohim. A decisão foi de Elohim. Nem sempre o comum, o provável, o natural, são usados por Elohim
para abençoar a vida de seu povo. Nem sempre o comum, o provável, o lógico, o moral, o natural são usados por Elohim para abençoar a vida de seu povo. Nem sempre vão usar essas coisas. Porque, por exemplo, caso Tamar, bem longe, né? Do natural, da moral, do juízo das pessoas. Elohim usa coisas surpreendentes, inacreditáveis, fora do nosso padrão, para nos abençoar, ou para fazer chegar às nossas mãos suas promessas. Olha só, ele envia Iosef para o Egito. Podia ter de uma maneira mais bonita, né? De uma forma mais bonita, assim, por exemplo, Iosef, ele foi no Egito fazer compras, muito dinheiro, muito ouro, muita prata, e chegou lá. Os ministros do Egito viram ele, achou ele um jovem muito afeiçoado, muito sábio, e quis apresentá-lo para o faraó. E o faraó também achou ele um cara, né, afeiçoado, sábio, inteligente. Não, trabalha para mim aqui no palácio, estuda para ser governador. Eu vou te pôr na faculdade aqui, você vai estudar para ser governador. Você vai aprender todas as leis, costumes e ciências egípcias. Não era muito mais bonitinho? Não, o cara foi jogado no poço, vendido como escravo, virou... Mas quem de nós consegue suportar isso aqui na nossa vida? Você passa por tantos buracos, por tantas escravidões, por tantas prisões, por tantas injustiças, por tantas acusações. Quem de nós consegue passar por isso limpinho, como Israel? Qual de nós conseguimos? Às vezes eu ouço o segredo. Isso eu não tenho dúvida. Mas só saber, mas só conhecer não quer dizer... Igual, por exemplo, eu pergunto para nós aqui, que eu me pergunto também, né? Isso que a gente está aprendendo hoje, vocês sabiam? Agora vocês têm conhecimento. Vocês vão praticar? Com certeza. Mas vai praticar mesmo? Sim, certinho. Não, Mas o problema, sabe o que é? pode ser religioso. Mas o problema é o seguinte, é quando a gente quer praticar, e na hora de praticar a gente usa o nosso achismo. Mas acontece que Mashiach era muito mais do que Yosef. Sem E dúvidas. o que Mashiach disse? Hoje podereis fazer muito mais do que eu. Mas ele falou vós, mas ele não falou todos. Hã? Ele falou vós fazereis, mas não falou todos farão. Não. Alguns, poucos. Isso. Alguns poucos. Isso. Alguns poucos. Tanto é que Shaul Sholia falou, né, que o Eterno não dá luta maior que nós podemos suportar. Claro. Então, Claro. como a gente já viu em vários outros parachutes. Acontece que é a misericórdia. Existe uma Torá para cada um tem um. Sim, Isso. lógico. Mas vamos errar, né? Não, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Mesmo dentro das nossas lições. Agora o que... O fato é que é o seguinte, né? Que muitas das vezes a gente tem a oportunidade de praticar na nossa vida, no nosso halahá, no nosso ministério, a gente não faz. Isso é fácil. Aí que é o problema. Conhecer e não fazer. Isso. E saibam, as suas infelicidades, as suas tristezas, elas podem ser todas quebradas, anuladas, desde se vocês fizerem. Com certeza. Se você vai colher tristeza, depressão, medo, sofrimento, ansiedade, não é culpa dos outros. Não foi o que as pessoas fez com você. Porque Iosef tinha tudo para dar errado, porque fizeram mal a ele de todas as maneiras possíveis. É a forma como nós vamos Absorver. as situações, né? Como vai... ele fez. Exatamente. Da forma Exatamente. como se passa agora, Não é fingir que não está acontecendo nada, né? Porque não adianta. É porque não adianta também viver fora de uma realidade, viver por ilusão. Não é assim que está acontecendo as coisas comigo. Está acontecendo sim, é assim que está acontecendo, é real. Mas cabe a você fazer escolha, absorver e reagir, ou rejeitar e reagir. Cabe a você. Então, se você está sofrendo, se você sofre, é porque você absorveu. E você está reagindo segundo o que você absorveu. É opcional. As pessoas te fazer o mal é opção delas. Você receber e você absorver o mal é opção sua. Que vão te fazer o mal? Vão. Enquanto você estiver nesse mundo aqui, as pessoas, de um jeito ou de outro, até sem querer, vão te fazer o mal. Agora, cabe a você absorver ou rejeitar.
Se você absorver, você vai reagir e vai sofrer. Se você rejeitar, você vai ter que reagir também. Não é você rejeitar fingindo que não aconteceu nada, não. Isso é hipocrisia. Você está sendo falso com você e com a situação. É ver na realidade o que aconteceu, rejeitar e reagir. Reagir como? Agindo como a pessoa agiu contra você? Esaú mandou Malar para atacar Jacó. Aí Jacó pega e manda o Malar para atacar Esaú. É assim que funcionou? Abraçou. 7 vezes, né? 7 vezes. Ele se rebaixou 7 vezes. E ele perdeu o que com isso? Muitas vezes o nosso orgulho não faz você baixar 7 vezes para o seu oponente, para quem te agride, para quem é injusto contra você. Porque a bênção da primogenitura, ela foi roubada ou ela foi comprada? Ele comprou. Então o que Esaú queria contra Jacó? Ele vendeu. Foi um negócio. Foi um negócio. Ele não tinha nada que ficar com raiva de Jacó. Tinha uma situação e ele absorveu e ele reagiu mal. Foi o que Esaú fez. Vendeu porque quis. Agora por que ele chegou com fome? Por que ele chegou com fome ali? Mas vocês estão percebendo que é a reação que vale? É a reação que vai te dar o que você... ou a bênção ou a maldição, de acordo com a sua reação. É por isso que levanta Tiago, pelas suas atitudes serem salvos, a situação de Jacó, e vários outros ali. Hoje também, pelas nossas atitudes serem salvos. Inclusive, eu estou procurando um sonho que eu tive lá, a data da minha irmã mais velha aqui não era nascida ainda. E aí, só que eu não encontrei, eu trouxe um outro, não tão igual aquele. Mas a atitude da pessoa muda demais da conta, qualifica a pessoa até diante do Eterno. Baruch. E outra, se a pessoa agir contra você de forma injusta, isso vai para diante do trono do Eterno. Como é que o Eterno vai reagir? A pessoa te fez um mal, foi injusta contra a sua vida. Aquilo foi colocado diante do Eterno. O que vai acontecer como consequência disso? A seu favor ou contra você? Existe a lei do retorno. A mesma intensidade, em sentido contrário. Então, se as coisas voltam de acordo com os decretos do Eterno, você tem que ficar preocupado com o quê? Fique tranquilo. E outra, a pessoa fez o mal contra você, e você orou pelo bem dessa pessoa, e ela recebeu o bem, isso significa que o bem que você vai receber é muito maior. Mas o coração das pessoas deseja vingança. Quer ver o outro se dar mal para falar assim, tá vendo? Eu tinha razão. Foi mexer comigo, tá vendo? O que está acontecendo com você agora? Muito ao contrário. Volta muito mais maldição para você do que para outra pessoa. Vingança não é vantagem nenhuma. E Yosef podia vingar. A gente vê Jacó nessa situação em que ele descobre tudo que os filhos fizeram com Yosef, e você não vê em momento algum ele sendo injusto, nem nas bênçãos que ele profere sobre os filhos, até sobre as injustiças dos filhos. Ele próprio não profere maldição alguma, mas ele fala, você fez isso, você vai ter como reação aquilo. Fulano, você fez aquilo, você vai ter isso como reação. Não é ele que profere, eu te desejo alguma maldição. Jacó não faz isso. Agora, quando as pessoas... É a lei do retorno, né? É a ação e a reação. E é o que ele só falou, a sua ação vai dar essa reação. É uma lei. Vai ter isso. Agora... É igual muitas pessoas. Ele planta abacaxi e quer colher uva. Não adianta, não vai colher nunca. Vai ficar... É uma ilusão, né? Baruch Hashem. Estudaremos na Parashá Bereshit 49 que Jacó morre aos 147 anos. Yosef pede a Faraó que permita que ele leve seu pai para ser enterrado na caverna de Marpelá, que estava, onde estava enterrada Leia, Isaac, Rivka, Abraham e Sara, e Adam e Havá. Quando Yosef retorna, seus irmãos imaginam que sofreriam alguma vingança por ter vendido como escravo. Embora isso não existisse na alma de Yosef, mas continua afirmando que tudo que aconteceu a ele foi da parte do plano do Eterno. Olha só como é que as mentes, né? Os seus irmãos achando que ele agora, já que o pai morreu, agora ele está livre para poder vingar, né? Agora está lascado. Agora lascou tudo. Mas, na mente de Yosef, isso não existe. E ele continua afirmando, tudo aconteceu
pelos decretos do Eterno. Isso é emuná, isso é ser fiel. Baruch Hashem, Isso é ter conhecimento. isso é ter conhecimento. Embora não seja o normal, né? Então, uma pessoa assim é a ovelha negra da família. Ele é visto de forma diferente, as pessoas olham mal para gente igual a Yosef. Mesmo praticando bem. Não, a quantidade de bem que ele praticou, e até agora os irmãos ainda achavam que ele ia fazer o mal a eles. A Parashá conclui com a morte de Yosef e a promessa do povo que iriam carregar os seus ossos para ser enterrados na terra de Israel. Em Bereshit 49:9, lemos bênção de Israel sobre Eldá. Olha a bênção do pai sobre o filho Eldá. Da presa, meu filho Eldá, você se retirou. Da presa, ou de presa, meu filho Eldá se retirou. Ou seja, eu vou explicar isso aqui para vocês, porque é uma linguagem figurativa. O que é uma presa? Uma vítima, né? De vítima, De vítima ele saiu. Ou seja, ele se colocou em uma situação de presa. A presa ela tem que ser destruída, né? Ela vai ser consumida. Então, de uma situação de presa, Eldá com seus atos foi retirado. Ele teve livramento. E foi através dos atos, do comportamento, quase uma ressurreição. Em Bereshit 37, verso 26, Eldá se retirou de uma oportunidade de matar Yosef e disse a seus irmãos: que proveito há se nós matarmos nosso irmão e ocultar seu sangue? Quando ele fez isso, ele se retirou da situação de presa. Então, Eldá se retirou de uma oportunidade de matar Yosef. Ele não teve a oportunidade de matar Yosef, só que esse ato tornava ele uma presa, onde a maldição podia morder ele. E ele se retirou dessa situação o resto da vida. Mas quando ele falou, o que nós vamos ganhar matando o menino e ocultando o seu sangue? A gente não ganha nada com isso, vamos fazer outra coisa. Vamos vender ele como escravo que a gente vai lucrar. Poxa vida, irmão, você está falando que isso é ser justo? Claro que não. Claro que não. Mas de uma forma ou de outra, ele não mandou Yosef ir lá para cumprir o decreto de Elohim. Mas olha como Eldá foi imoral e foi indecente, querendo ganhar dinheiro, transgredindo Torá. Olha como ele foi imoral, vendendo o irmão como escravo. A Torá fala o seguinte: não roubarás. O que significa não roubarás? É não fazer o seu irmão um escravo e vendê-lo como é não sequestrar o seu irmão e vendê-lo como escravo. É isso que significa não roubarás. Não é furtar as coisas, roubar objetos. Não é isso que... Esse mandamento não é isso. É não sequestrar um irmão e vendê-lo como escravo. Superficialmente foi, mas não foi. Não, mas aqui claramente, o que ele está informando aqui é o seguinte, é que matar, eles não vão ganhar nada. E outra, vão ficar com sangue nas mãos. Vender, eles vão ter um lucrinho. Inclusive, eles não podiam comprar nada com esse dinheiro, só uma coisa que eles podiam comprar, né? Só sapatos. Mas assim, isso é moral? Isso é moral? Esse comportamento de Eldá é moral? Tem alguma moral nisso? Olhando assim, não tem. Esse que é o problema de julgar as coisas. Olhando assim, é imoral. E quantas situações acontecem à nossa volta que parece que é imoral? Ou que parece que é moral e para o Eterno não é moral. Tá, e aqui se divide a justiça da injustiça. Aqui fica parecendo que é injustiça. Mas aqui, justiça está sendo praticada. Mas como que ele sabia disso? E como nós podemos saber no nosso dia a dia o que é... Exato. Mas como que a gente, no nosso dia a dia, a gente consegue discernir o que é justo do que é injusto, o que é moral do que é imoral para o Eterno? Esse ato... Tem mais coisa aí. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Com certeza. Sim. Mas e na nossa vida prática, no nosso dia a dia, nas coisas que acontecem na dinâmica? Como que a gente consegue ir vivendo e evitando as maldições e saindo da boca de ser presa, né? Não ser uma presa fácil. Quando o Mala chegou em Jacob era o quê? Uma presa. E a presa segurou o predador, que era o Mala,
O Mala não teve chance nenhuma por conta da autoridade e a justiça de Jacó. O Mala não teve a mínima chance. Quem é mais forte, o Mala ou o homem? É lógico que é o Mala. Quem ganhou foi Israel. Foi o homem, venceu Elohim. E no nosso dia a dia, com as coisas que acontecem conosco, por exemplo, nas amizades, no trabalho, no casamento, nas relações de pai com filhos, de filhos com pais, de cunhado com cunhada, de marido de sogro com genro, nora com... E na vida, na prática, na nossa dinâmica, será que os nossos atos, eles estão pendendo para qual lado? Justiça ou injustiça? Bênção ou maldição? Se você está fazendo pela Torá, conforme está na Torá, hoje nós temos eles não tinham uma Torá para ler, aí, deixa eu ver aqui no manual o que eu faço. Hoje nós temos. Hoje facilita muito a nossa vida. Mas e aí? A sua felicidade, as suas bênçãos, elas dependem disso. E muitas vezes, a gente, com as nossas necessidades, com os nossos anseios, com as nossas ambições, com o nosso egoísmo, a gente busca fazer coisas para suprir o nosso íntimo, os nossos sentimentos, e a gente age de forma injusta, achando que está agindo de forma justa. Eu não aceito isso, eu não faço aquilo, eu faço assim, eu faço assado, eu decido assim, eu escolho assim, eu. E aí você colhe problemas, você colhe tristeza, você colhe maldições e fica se achando a vítima da sociedade. A última bolachinha do pacote, aquela que ficou toda o pozinho, amassadinha. É que a pessoa planta aquilo e está querendo se colher outro. Outra coisa, planta abacaxi que quer colher vinho. Irmãos, sejamos mais inteligentes, mais racionais e mais espirituais, mais justos, mais mansos, mais lentos em falar, rápidos em ouvir, lentos para agir e rápido para pensar, porque senão vai colher só tristeza, só maldição. A Torá, em muitas situações, ela fala para a gente agir só depois que tem shalom. Então, dentro de uma contenda entre duas pessoas, se no calor, no sofrimento, na tristeza, na mágoa, na depressão, na ansiedade, toma-se alguma decisão, com certeza vai tomar decisão, não é para aplicar justiça, não é para praticar justiça, é para tentar resolver o problema da dor que a alma está sentindo. Só que essa alma, ela está conectada, ela está dentro de um corpo que não morreu ainda, que está vivo pisando aqui na terra. E esse corpo, essa carne, ela também decide, ela pensa, ela exige, ela colhe, ela faz, ela deseja, ela insinua. Sim, a emoção e os nossos sentimentos. Então, o nosso corpo, na verdade, o corpo é cego, a alma é que enxerga. Está cheio de cheirinho, mas a carne quer. A alma quer? A alma precisa? Não. A alma fala, essa aí não, mas a carne não, eu quero. E os olhos, não tira os olhos da carne. Maldição. E quantos problemas isso não gera para os homens e para as mulheres? Então, Yehudá, ele se retirou de uma oportunidade de matar Yosef e disse a seus irmãos, que proveito há se nós matarmos nosso irmão e ocultar seu sangue? E ele também se retirou de matar Tamar, sua ex-nora. O que Yehudá ganharia em matar Tamar, que se fez de prostituta, que engravidou de um homem estranho até aquele momento? Qual era o problema de Tamar ficar grávida? Porque ela era viúva. Ela podia ficar grávida, não podia? Inclusive tinha que ficar, né? Então, mas mesmo sem casar, porque para ela a morte era queimar, né? Mas assim, a morte só porque ela era filha de sacerdote. Isso. Esse era o problema. Se queimar. Se ela fosse uma outra mulher viúva de outra tribo, ou de não sacerdotes, e ela ficasse grávida de um homem qualquer lá, não tinha problema nenhum. Mas como ela era filha de sacerdote, né, de Shem, então ela não, aí já era coisa grave, né? Aí ela tinha que ser queimada para pagar pelo pecado. Mas, olha só o que ficou na mão de Yehudá. A sua nora, de família sacerdotal, chega grávida. Olha que coisa grave, terrível. E ele não tinha noção de quem que era o pai. Mínima noção. Porque ela usou cobrindo o rosto. Não tinha mínima noção.
Ou seja, ele estava com a faca e o queijo na mão para executar Tamar. Com toda razão, com toda moral, com toda lógica, com toda justiça, ser queimada. Porque ele era inocente em questão de ter ficado lá com a prostituta. Ele não tinha culpa de nada. E ele também se retirou de matar Tamar, sua ex-nora. O que Eldá ganharia em matar Tamar, que se fez de prostituta, que engravidou de um homem estranho até aquele momento? Para isso, ele teve que afirmar publicamente, depois que ficou sabendo que aquela prostituta, que ele tinha dormido com ela e dado algumas peças dele como prova de pagamento, era a nora. Ela está certa, é de mim que ela está grávida, mas do sogro. Mais do que ela, mais do que eu sou, é ela. Mas e como é que fica a moral natural do ser humano? Dá uma fofoca boa, né? Foi preciso muita coragem de Eldá para reconhecer que a mulher era mais justa que ele. Porque ele ter encontrado com a prostituta não tinha problema algum. Nenhum problema. Mas dele ter engravidado a nora, isso aí era muito problema. Mas o que ele teve que reconhecer? Que o comportamento dela, de ter se fingido uma prostituta, de ter dormido com ele, de ter engravidado dele, isso é um ato de justiça. Mas moralmente falando, isso é terrível. É por isso que a Torá, ela não serve para os religiosos, para os moralistas, eles caem fora mesmo. Interessante como é que foi a coincidência. Se chega outro homem que quisesse ficar com ela. Mas a prostituta, ela podia recusar o trabalho. Ela sabia que ele passava, ela ouviu. A armação dela todinha foi por causa dele. Foi por causa dele, ela sabia que ele ia passar ali. Muitas vezes, o Eterno, a pessoa está fazendo um ato de justiça, e o Eterno propicia uma coincidência. É uma coincidência que não é coincidência, né? É uma... Como se fosse uma coincidência. Sim, parece uma coincidência. Isso. Uma muito, muito, muito grande. E o Eterno... Ela sabia, ela estava esperando ele. Esperando ele. Ao contrário de Eldá, temos as intenções de Reuven em salvar Yosef. Então, Eldá propôs vender, que é muito indecente, mas Reuven, olha a proposta de Reuven, aquele que dormiu na cama de Yaakov, no quarto de Bilhá. Ao contrário de Eldá, temos as intenções de Reuven em salvar Yosef, as quais parecem mais nobres. Não parece mais nobre a intenção de Reuven? Reuven propôs salvar Yosef para que ele retornasse imediatamente de volta para seu pai Yaakov. Mas Eldá propôs salvar Yosef para vender como escravo. Então nós temos Reuven que falou, não, a gente não pode matar o nosso irmão, nós temos que deixar ele salvo e que ele voltar para o nosso pai. O que vocês estão pensando? Mas Eldá propôs vender e não matar. Reuven teve a melhor intenção, mas Eldá teve a maior atitude, uma intenção superior ao ato. Porém, o que prevaleceu foi o ato que gerou maior ganho à maioria, o ato de vender Yosef. E assim o mundo, e assim as coisas acontecem no mundo. As coisas espirituais, mesmo que acompanhadas de boas intenções, podem ser vencidas pelos atos cometidos. Ainda assim, os planos de Elohim prevalecem. Então, que nós temos a boa intenção de Reuven, a proposta de Reuven, e o ato de Eldá e dos irmãos. Qual que era mais lucrativo para eles? Então, de um lado, muitas vezes nós temos boas intenções, com ar de justiça, e que parece a melhor coisa a se fazer. E de outro lado, nós temos atos imorais, mas que são os decretos de Elohim. E aí? Como é que fica agora? Mas é imoral, é indecente. É muito indecente. Vender o próprio irmão como escravo, ainda por cima, para outro povo, ainda falar para o pai, mentir para o pai ainda. Os planos de Elohim prevalecem. Mas a gente consegue agir assim na nossa vida? Quantas coisas nós decidimos errado? Quantas coisas nós pensamos errado? Quantas coisas nós visualizamos errado? Mas o problema é assim, é quando eu acho que o que eu estou fazendo é pela Torá. Isso é pior ainda que o mundo. O problema é quando a gente acha que está fazendo certo. É por isso que o nosso povo, o povo de Israel, ele é um povo que escuta conselhos, que dá conselhos, que arrazoa as situações.
nós discutimos uns com os outros, nós debatemos uns com os outros, nós conversamos, nós comunicamos uns com os outros. Isso não é lachonará, isso não é fazer fofoca, isso não é se expor. A sabedoria. Tem pessoas que uma hora está do bem, outra hora está do mal, uma hora está justa, outra hora está injusta, uma hora ela confia no fofoqueiro, outra hora ela desconfia do justo. Você nunca sabe como é que ela está. Nunca sabe como é que ela está, e ela fala tudo para todo mundo, ela comunica tudo com todo mundo. Isso é totalmente anti-Torá, uma pessoa assim. Então nós temos que conversar, mas nós temos que ter pessoas de confiança, e nós temos que ser pessoas confiáveis. Porque se nós temos pessoas de confiança, e a gente está com uma situação para resolver, a gente está com um problema, e você vai e conversa com o sábio ou com a sábia, às vezes ele vai te mostrar uma saída, uma solução para aquele problema, e você não vai enfiar o pé na jaca, você não vai ter problemas porque você teve um bom conselho. Então Reuven teve a melhor intenção, mas Yehudá teve a maior atitude, uma intenção superior ao ato. Porém, o que prevaleceu foi o ato que gerou o maior ganho à maioria. Então, a intenção de Reuven era superior ao ato de Yehudá, porque a intenção de Reuven era o quê? Era pegar Yosef, não matar ele e deixar ele voltar para o pai, era salvar ele. A intenção nobre foi essa. Mas o ato de Yehudá foi o que prevaleceu. Então, os planos de Elohim têm que prevalecer. Reuven, aquele que se deitou na cama do pai na tenda de Bilhá, tem um arrependimento superior a Yosef, muito além do encontro entre Yehudá e Tamar, mais profundo que a proposta de Yehudá, que permitiu que Yosef fosse vendido como escravo no Egito, e culminando como governante sobre todos, fazendo cumprir a vontade de Elohim. O arrependimento de Yehudá lhe daria lucro. O arrependimento de Reuven não teve ganho algum, a não ser sua alma. Ele perdeu a primogenitura para Yosef. Olha só, Reuven, ele era o filho primogênito, né? Se Yosef morresse, se eles matassem Yosef, a bênção da primogenitura continuaria em Reuven. Mesmo assim, Reuven, naquela discussão com os irmãos, se mata ou não, ele preferiu não matar Yosef e perder, quer dizer, ele não sabia que a bênção da primogenitura ia para Yosef, mas ela iria para Yosef. Então, ele ganharia mais se Yosef morresse. E mesmo assim, ele defendeu que Yosef permanecesse vivo. Reuven perdeu a primogenitura para Yosef, ele perdeu a monarquia para Yehudá e o sacerdócio para Levi. O pecado de Reuven foi se deitar na cama do pai. Olha só, vamos agora estudar como que a Torá ela põe gravidade nas situações. Yehudá ter falado para vender Yosef, grave. Reuven, Yaakov ter comprado a bênção da primogenitura, não teve problema nenhum. Mas Reuven ter se deitado na cama do pai, muito mais grave do que Yehudá ter falado para vender o próprio irmão como escravo. Deitar na cama do pai foi muito mais grave. De tudo isso que aconteceu aqui, deitar na cama do pai foi muito mais grave. Ter vendido Yosef para o Egito, grave. Mas Reuven ter se deitado na cama do pai foi muito mais grave. Aí vamos analisar em contexto. Reuven se deitou na cama do pai, muito grave, gravíssimo. Mas ele defendeu para que não matassem Yosef e ainda devolvesse ele para o pai. Uma atitude nobre. E já a atitude de Yehudá ele vem da situação de ter livrado Tamar da morte, e ele também se livrou de ser presa, de ter livrado Yosef da morte, mas ter o vendido ao Egito. Então, em termos de moral, Tamar, Yosef, as duas são imorais. Mas essas duas atitudes levou as bênçãos ao povo de Israel. E agora, como é que fica a nossa cabeça e a nossa maneira de julgar as pessoas? Vendo tudo isso aqui. A gente é digno de julgar os outros? De condenar? De exigir a santidade alheia? A gente é digno disso? A justiça de Elohim, ela sempre é superior. É incomparável. A nossa é lixo. Um trato de imundice. Todas as nações reunidas são como um pó miúdo numa balança. Sim. E a justiça toda julga como um trato de imundice.
Então, onde que nós devemos buscar a justiça? Na Torá. É na nossa consciência, na nossa mente, na nossa lógica, no nosso sentimento, nas nossas necessidades. Hoje fala na Torá, né? Tem um lado, estatuto de juízo mais justo do que o excesso, né? E muitas pessoas, ainda por cima, ainda se acham tão santas e tão justas que cobram a santidade de outras pessoas. Porque para uma pessoa cobrar do outro, ele tem que se achar bom. O sujo, porque não adianta o sujo falar do mal lavado. Então, o limpo, o que se acha limpo, ele vai falar dos que ele acha que é sujo. Quem de nós é limpo? Exato. Baruch Hashem, o arrependimento de Yaldá lhe daria lucro. Porque Yaldá, quando ele chega lá no Egito, e aquele governante começa a fazer aquele tanto de jogo, né? Coloca moedas lá no saco de comida, coloca taça. Então, ali ele se arrepende de tudo que ele fez. E isso gerou lucro mais ainda para ele. O arrependimento de Yaldá lhe daria lucro. O arrependimento de Reuven lhe gerou algum ganho? Nenhum. Mas só para ele. O de Yaldá deu lucro para todos. O de Reuven só deu lucro para ele. Só que a Torá fala o seguinte: se o lucro for só seu, não tem lucro. Não tem prêmio nenhum. Qual é a vantagem de só você ter lucro? Nenhuma. Até Israel hoje, né? Esporte até hoje, né? O desenvolvimento financeiro, humano, pessoal, se não for mundo, não é desenvolvimento. Não é desenvolvimento, tem que ir para todo mundo. Isso é política, isso é política. Eles têm que dividir, né? Eles têm que dividir. Eles desenvolvem lá na ciência e dividem com todo mundo. No Brasil, a política é apodrecida. Por aí eu ia falar, a gente pode tirar o quanto. Aprender, né? O arrependimento de Yaldá lhe daria lucro. O arrependimento de Reuven não teve ganho algum, a não ser sua alma. Ele perdeu a primogenitura para Yosef. Ele perdeu a monarquia para Yaldá e o sacerdócio para Levi. O pecado de Reuven foi se deitar na cama do pai. Olha só, esse ato sozinho gerou a quantidade de problemas para Reuven e o tanto de prejuízo que ele teve. Miriam, quando ela falou de Moshe, que Moshe arrumou uma outra mulher, quando Miriam fez a crítica, só porque Moshe casou com a outra mulher, ela teve uma lepra, né? Lachonará. Só o fato... Zípora. Só o fato de Reuven ter se deitado na cama do pai, na tenda de Bilhá, gerou todo esse prejuízo. Muita coisa. Mas o problema é pôr o dedo no casamento, é destruir o casamento, é falar mal do casamento que o Eterno aprova, né? Esse é o problema. E aí, ele ficou tão chateado que ele falou: eu vou desonrar eu vou lá protestar. Então ele se deitou na cama para protestar. Ele não teve relação sexual com ela, ele não cometeu ato de adultério. Mas só esse ato, grave erro, além de ter rebeldia, isso aí foi um ato terrível. Aos olhos do Eterno foi terrível. Foi tão grave que ele perdeu a bênção da primogenitura, ele perdeu a monarquia, que foi para Yaldá ser reis em Israel, e perdeu o sacerdócio, que foi para Levi. Então, ele perdeu a primogenitura para Yosef, ele perdeu a monarquia para Yaldá, e ele perdeu o sacerdócio para Levi. Só porque deitou na cama do pai. Da concubina lá do... Mas no caso, suponhamos, fosse um caso, ele não sabia que aquela cama era... Não, mas ele sabia. Não, no caso ele sabia. Mas se ele não soubesse, aí não era pecado. Mas assim... Ele valeu a intenção dele. Mas assim, dentro de uma casa, por exemplo, você tem seu filho lá na sua casa, tem um Abraão. Ele, por acaso, ele não sabe onde é o seu quarto e é a sua cama? Sim. Ele sabe. Tá. Mas só que hoje, na nossa estrutura de hoje, o filho deitar na cama do pai e da mãe não tem a mesma simbologia, não tem o mesmo efeito. Hoje não tem. A não ser que o filho vai lá para protestar, para se rebelar contra a autoridade do pai. Aí sim, aí é pecado. Mas simplesmente se deitar, não. Não, isso aí não. Não foi isso que aconteceu. Não, ele foi propositalmente para se rebelar. Ele se rebelou mesmo. Aí vamos por aí, né? Então, noção.
Como é que ele sabia que só por esse ato ele estaria se rebelando? Se não havia Torá. Não, mas ele... Não tinha sentido. mas ela já era falada, né? Isso. Ele sabia que aquilo ali era errado. Então, Por isso que ele fez. é porque já existia a Torá. Já existia a Torá. Ela já existia. Então ele sabia o que estava fazendo. Ele não foi inocente. Tanto não foi inocente que ele foi punido. Isso. E muito punido. Não, até não tinha punido. Ele foi muito punido. A punição dele foi terrível. Terrível. Os atos de Eldá, mesmo que foram egoístas, influenciaram no bem das outras pessoas, ao passo que as intenções de Reuven não influenciaram. A moral e a boa intenção de Reuven estão ligadas ao seu próprio bem-estar. Por que Reuven não queria que vendesse Yosef? Por causa do bem-estar dele. Ele estava pensando nele. A moral e a boa intenção de Reuven estão ligadas ao seu próprio bem-estar, e não aos dos outros. Reuven era candidato ao cargo de Melech de Israel e a função principal do rei e do sacerdote. Olha só, ele era o principal candidato a ser rei em Israel, a ser sacerdote em Israel e primogênito em Israel. E perdeu tudo. E perdeu tudo isso. Porém, a função principal do rei e do sacerdote é servir aos outros e não se servir. Então, os atos de Reuven era para se servir. O não matar Yosef era para se servir. O se deitar na cama de Yaakov, na tenda de Bilhá, era se servir. Até as bondades que ele fazia, com as maldades, era tudo para servir a ele próprio. Não tinha justiça nenhuma. Reuven tinha essa deficiência, pois sua moral humana o torna injusto, por mais bem intencionado que ele era. Contentar apenas com a nossa própria perfeição espiritual, impede de ajudar na techuvá dos outros. Então tem pessoas que ficam buscando só a elevação espiritual própria. Ela nunca trabalha, ela nunca almeja, ela nunca age para trabalhar na elevação de outras pessoas. Era o que Reuven fazia. Então ele trabalhava só para sua perfeição espiritual. Nada que ele fazia era para aperfeiçoar as outras pessoas. E isso é um erro, isso é um defeito, isso é uma falha. E quando a pessoa ela contenta em apenas trabalhar na própria perfeição espiritual, isso impede ela de ajudar a techuvá das outras pessoas. Então, aquela pessoa que sempre se preocupa com a sua própria perfeição espiritual, essa preocupação, esse contentamento, impede ela de apoiar, de ajudar na techuvá das outras pessoas. A pessoa que ela se preocupa mais em ajudar as outras pessoas, ela cresce muito mais do que aquela pessoa que só pensa nela própria. E geralmente pessoas que só pensam na sua própria perfeição espiritual, ela cria dificuldades para as outras pessoas. Ela fica aumentando leis, regras, doutrinas. Ela fica sempre criando mais coisas para buscar uma perfeição, uma santidade baseada nela própria. Ela dificulta a vida das outras pessoas. Podemos errar em nossas ações, mas vamos fazer as pessoas se moverem de seu conforto egoísta. Foi moral o que Eldá fez com Tamar? O mais imoral que é Eldá, e o que mais se elevou foi Eldá. Podemos errar em nossas ações, mas vamos fazer as pessoas se moverem de seu conforto egoísta. Pessoas egoístas são muito esforçadas no próprio ganho pessoal. Sua imagem está acima de qualquer outro. Colocam sua santidade como superior e não cuidam do ganho ou perda das outras pessoas. Isso é a característica do religioso. Eles são sempre cheios da razão. Entre o próprio cuidado pessoal e o cuidado com os outros, está a diferença entre exílio pessoal e redenção coletiva. Isso aqui é um pouco mais profundo. Entre o próprio cuidado pessoal e o cuidado com os outros, está a diferença entre exílio pessoal e redenção coletiva. O religioso, ele cria um padrão de perfeição espiritual tão terrível que ele cria um exílio pessoal. Ele se isola das demais pessoas. Então ele fica exigindo que as pessoas sejam como ele. Perfeito, juiz,
Não. Então ele vira um condenador de pessoas, em vez de uma pessoa que eleva. Então, em vez dele virar um texugandor, ele vira um condenador. Ele ajuda pessoas para se condenar. Livent se preocupa apenas com seu próprio estado espiritual, e isso contribuiu para a venda de Iosif ao Egito. Sua intenção não teve a mesma força do ato de Eldá. A ida de Iosif ao Egito abriu as portas para todos os exílios israelitas. Já Eldá, ao reconhecer Tamar e seu filho como ato de justiça, trouxe Machia, que acabaria com o exílio. Então, Eldá foi ocupado para a venda de Iosif ao exílio. Eldá é o responsável por trazer Machia, que acabaria com o próprio exílio, pois a salvação vem da casa de Eldá. Assim os filhos de Iosif e todo Israel serão salvos. Então, Eldá, ele é o culpado por mandar Iosif para o exílio, e Eldá também é o culpado por trazer Machia, que acabaria com o exílio. Ele criou o veneno, aliás, ele provocou o veneno e ele provocou a cura. O antídoto. Tudo Eldá. Então, se manter vivo, mesmo estando morto, é um reflexo de justiça, é um reflexo do justo. Só que ser justo não é segundo a moral e a religiosidade e a condenação humana. É segundo Elohim. É segundo os decretos de Elohim, segundo a vontade de Elohim. E quando a gente se eleva e alcança esse nível, a gente alcançou Machia. A gente alcançou Yahushua.